Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos, vocês que estão aqui presencialmente e vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos e recebam aquele nosso abraço fraterno. Para nós que estamos presencialmente, em primeiro lugar, vamos desligar os nossos celulares, que pela lei de Murphy, ele vai tocar ligação direta de Bezerra de Menezes, tá bom? Então vamos deixar desligado, nem no VibraCall, para a gente não ficar curioso, né? A gente ficar curioso para querer ver o WhatsApp, tá bom? A nossa casa, o Caspage, lá em Guaianazes, está precisando de voluntários, psicólogo, opção de atendimento presencial ou online, instrutor de inglês, aulas presenciais aos sábados das 8 às 11h30, instrutor de informática, aulas presenciais aos sábados das 8 às 11h30 e educador para evangelização infantil, aulas presenciais aos sábados das 8 às 11h30. Se você é psicólogo, professor de inglês, entende de informática, evangelização, quer ajudar? Nos ajude lá em Guaianazes, lá no Caspage. Nós temos lá as crianças que estão precisando e jovens precisando muito de ajuda, né? Aí é só entrar em contato aqui com a nossa livraria e aí eles vão passar o contato do Valdir Menezes, que é o presidente lá da casa em Guaianazes, e aí combina direitinho, saber como que pode, como que é possível fazer, tá bom? Nós também estamos tendo um curso aqui na casa, começou dia 5, de educadores espíritas, um curso de formação para educação de educadores espíritas, que vai trabalhar com evangelização infantil. Começou no sábado
e também tem uma, agora no sábado, dia 5, mas ainda é possível, quem quiser participar, entrar em contato e participar a partir de amanhã. Não, dia 5? Bom, dia 5, bom, no dia 12, né? Uma semana depois o curso continua, tá bom? Dia 12 é terça? Então, na terça-feira que vem. Às quartas-feiras, a nossa casa tem aqui um encontro amigo, que é o grupo de apoio aos enlutados, para pessoas que perderam entes queridos, tá? Então, se perdeu um ente querido, ou conhece alguém que perdeu, está naquele momento de dor muito grande, é só entrar em contato. Nós temos uma reunião presencial que é às quartas-feiras, das 14 às 15, e se não dá para vir na parte da tarde, quiser participar, à noite temos pela plataforma Zoom, não é? E aí é só entrar em contato aqui com a nossa livraria, que eles passam o ID, senha, tudo direitinho para poder participar. É uma reunião, não tem nada de mensagem espiritual, mas é um grupo de apoio aos enlutados. Para quem perdeu um ente querido, é muito bom. E nós temos aos domingos a evangelização infanto-juvenil, que vai de crianças de 2 a 16 anos. Então, quem tem filhos, sobrinhos, netos, vale a pena trazer aos domingos de manhã. É das 9 às 10h15 no terceiro andar. O local é só chegar lá com a criança ou o jovem, tá bom? E nós temos também grupo de estudo Boa Nova. É um grupo de estudo que estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, item por item. Então, esse curso é todas as terças-feiras, às 20 horas. É só chegar lá no segundo andar, na sala Herculano Pires, porque não tem problema. Ah, mas vou começar na terça que vem? Não tem problema, porque eles vão estudar aquele item, vão até o final do Evangelho, depois volta no começo. É um estudo continuado do Evangelho. Tá? Então, às terças-feiras, às 20 horas, das 20h15 às 21h15. Mamma mia, mais um ano, hein? Dia 24 de março, nós teremos o nosso almoço à italiana. Né? Então, reservem seu horário, vai ser no local Espaço Giardino, aqui na Padre Estevão Perné, aqui pertinho, no horário das 12 às 16 horas. Então, vai ter lá as comidas, camponata de berinjela, fettuccine, lagarto recheado, saladas, sobremesas, bebidas, né? Além de nossa música ao vivo. Então, é um dia de... um almoço, se confraterniza, come bem, ajuda a Casa de Paz e Amor, né? Então, quem puder participar com a família, os amigos, é muito bom. Almoço à italiana, dia 24 de março. E como ninguém é de ferro, e hoje é sexta-feira, né? Nossos voluntários lá prepararam para nós bolos para levarmos para casa, já estão disponíveis. Temos bolos de banana, fubá cremoso e laranja. Então, quem estiver aqui já quiser levar para o lanchinho antes de dormir, para o café de amanhã, já tem aí disponível. Você que está em casa, é só dar uma passadinha aqui amanhã ou domingo e levar o seu bolinho para casa. Tá bom? Hoje, com muita alegria, quem vai fazer a palestra para nós, nossa querida Patrícia, trabalhadora aqui da casa, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. Eu farei a leitura do Evangelho, a leitura da mensagem e a prece inicial. Depois, a nossa querida, a Marcinha, vai fazer as vibrações gerais, vibrações dos passes, das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Vigiai e Orai, psicografado por Carlos Bacelli, através do irmão José. Frequência vibratória. Todas as coisas e todos os seres vivem interligados. Toda ação repercute, nenhum ato se isola em suas consequências. Vivemos num emaranhado de ideias e sentimentos.
O bem se expande em ondas que cobrem distâncias imensas. O mal se propaga com a mesma intensidade com que é praticado. O que acontece a lures te alcança onde estás. Se te transformares num foco de luz, extinguirá a sombra em torno. O reflexo de tudo que te atinge combina com a natureza dos teus sentimentos. Quem não oferece sintonia para o mal, não entra na frequência vibratória da desarmonia. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A necessidade da reencarnação. A encarnação é uma punição? E somente os espíritos culpados é que eles estão sujeitos? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. Deus, Pai de infinito amor e bondade, querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade que coordenam esse trabalho. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado pela vida. E agradecidos, rogamos à espiritualidade amiga que envolvam a Patrícia, para que ela possa passar para nós tudo o que preparou e que nós tenhamos o entendimento da mensagem e possamos colocar esses ensinamentos na prática do nosso dia a dia. Jesus amado, olhai por todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que Jesus, nosso irmão mais velho, nos envolva e nos acompanhe nesse momento, nessa noite. A necessidade da encarnação. Achei interessante que nas minhas pesquisas encontrei uma diferença que eu achei interessante trazer para vocês. A encarnação, esse nome que é dado para o fenômeno que, através do qual é concedida ao espírito a possibilidade de fazer-se físico na Terra. Então, isso chama-se encarnação. Agora, a reencarnação, quando nós nos referimos às vezes sucessivas que o espírito volta, ou aqui ou em outros planetas. Outra informação interessante, até foi comentado, acho que foi o Elahá, ele comentou que a gente, quando fala de Jesus, a gente tem que ter um certo cuidado, porque na bibliografia a gente não encontra que Jesus reencarnou, mas ele encarnou, porque não se tem histórico de que ele tenha reencarnado outras vezes. A todos nós foi dado o mesmo início.
E ao nos reconhecermos como espíritos eternos, fomos criados simples e ignorantes. Essa informação a gente até encontra no Livro dos Espíritos, que depois vocês podem dar uma olhada na questão 115. Porém, nós somos sujeitos à lei do progresso. E quando nos conscientizamos de que a verdadeira vida é a espiritual, tanto que a experiência material é passageira. Todos nós nascemos, todos nós morremos. Fazemos a passagem para o mundo espiritual. Somos levados quase que intuitivamente a nos questionar acerca da necessidade e dos objetivos da encarnação dos espíritos. Allan Kardec, com seu rigor metodológico e pedagógico, não deixou de abordar esse relevante tema junto aos espíritos da codificação. Allan Kardec questionou os espíritos da codificação na pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Qual seria o objetivo da encarnação dos espíritos? E os instrutores espirituais assim responderam: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Todos nós, independente se hoje estamos num estado que nos encontramos perdidos, ou estamos na luz, ou estamos na escuridão, não importa. O nosso destino, o nosso fim é chegar à perfeição. Para uns, a encarnação é uma expiação, para outros, missão, e para todos tem um propósito. Todos nós temos um propósito na nossa vida. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nós precisamos encarnar, precisamos vivenciar as experiências aqui da Terra, ou em outros planetas, em outros orbes. Nós precisamos passar pela experiência. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo à obra geral, ele próprio se adianta. Então, não podemos reclamar, estão cada um no seu tempo, no seu momento, na sua experiência, na sua vivência aqui na Terra. Cada um, na sua encarnação, precisa vivenciar o que estamos vivenciando. Vemos que são várias as lições trazidas pelos instrutores espirituais na resposta citada. De início, observamos que a encarnação é uma imposição de Deus, ou seja, durante o processo evolutivo do espírito, passará ele pela encarnação, pois tal experiência é necessária para se chegar à perfeição, conforme nos orientam os instrutores espirituais. E tal imposição não significa dizer que toda e qualquer encarnação ou reencarnação do espírito será obrigatória. Até mesmo porque, a depender do grau evolutivo do espírito, poderá ele ter reencarnações voluntárias. A imposição a que se refere-se, os instrutores espirituais, é para que o espírito, durante a sua história evolutiva, passe pela experiência encarnatória. E isso valerá, inclusive, para os espíritos que, desde o princípio,
seguir o caminho do bem. Sobre esse ponto, nos esclarece os instrutores espirituais, ao responder à pergunta de número 133 do Livro dos Espíritos, que todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente, sem mérito. Se a vivência da experiência encarnatória é uma imposição a todos os espíritos, isso não significa dizer que todos deverão passar pela mesma quantidade de tal experiência, e nem segundo as mesmas circunstâncias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos, eles não deverão ter a mesma experiência, todos não deverão viver o mal, todos não deverão viver o bem. Cada um vai ter a oportunidade de acordo com o que ele se desenvolve. Nós não fomos criados simples e ignorantes. Ignorantes quer dizer sem conhecimento. Então, todos nós teremos o nosso momento de desenvolver, passaremos as experiências encarnatórias para desenvolver tanto a nossa parte intelectual e moral. Uns podem desenvolver mais intelectual, outros a moral, e assim por diante. Não existe uma regra que todo mundo vai só desenvolver intelectual, só desenvolver a moral, ou os dois juntos. Vai depender de cada um, da escolha de cada um. Nós somos responsáveis, desde o momento que fomos criados simples e ignorantes, a desenvolver a nossa autorresponsabilidade. Se a vivência da experiência encarnatória é uma imposição... Acho que eu já li isso. Se a vivência da experiência encarnatória é uma imposição a todos os espíritos, isso não significa dizer que todos deverão passar pela mesma quantidade de tal experiência, e nem segundo as mesmas circunstâncias. A quantidade e a forma de nossa experiência encarnatória dependerão da maneira como decidirmos conduzir o nosso processo evolutivo, a partir do uso do nosso livre-arbítrio. Assim, aliás, nos esclarece os instrutores espirituais na resposta à pergunta 133A do Livro dos Espíritos, de que o bom uso do livre-arbítrio tende a abreviar o caminho, mas não retirar dele as experiências evolutivas. Quer dizer que podemos abreviar o nosso caminho, mas as dificuldades, as experiências, os aprendizados, nós vivenciaremos. Conforme nos esclarece os instrutores espirituais, os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, chegam mais depressa ao fim. O que é o fim? É a evolução. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Então, quer dizer que as nossas aflições, quer dizer que nós ainda estamos imperfeitos, que precisamos evoluir, precisamos aprender, desenvolver moral e intelectual. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos, menos atribulações. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originaram
defeitos. Estou vendo que eu estou longe, hein? Tenho muito que aprender. Allan Kardec trabalha esse tema em A Gênese, capítulo 11. Nos explica que a encarnação normalmente não é uma punição para o espírito, como alguns pensam. A gente sempre pensa, né? Ah, estou sendo punido, por que isso me acontece? Por que só comigo? E não é assim. É uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de progredir. O Pai sempre acredita o Pai amoroso que nos criou, simples e ignorante, Ele nos ama. E Ele nos aguarda na nossa evolução, que nós aprendamos e nós cheguemos à perfeição. Esse trecho que eu li é o do O Céu e o Inferno, capítulo 3, item 8 e seguintes. À medida que o espírito progride moralmente, ele se desmaterializa, isto é, depura-se, subtraindo nele a influência da matéria. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam. Sua felicidade fica proporcional ao progresso realizado. Entretanto, como ele age em virtude do seu livre-arbítrio, por negligência ou má vontade, ele pode retardar o seu avanço. Quer dizer, nós mesmos, com o nosso livre-arbítrio, podemos avançar ou podemos retardar, nunca estacionar o nosso avanço. Consequentemente, ele prolonga a duração de suas encarnações materiais, que então se tornam uma punição para ele, pois, por falta sua, ele permanece nas faixas inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. O aluno, quando não estuda, ou quando ele não estuda, não faz os deveres, quando vem uma prova e ele não vai bem, ele repete, né? Tem pessoas que têm facilidade, que basta assistir a aula, não precisa anotar, não precisa fazer nada. Quando vai fazer a prova, se sai super bem, tira 9, 10. Mas aquele que tem outros, por isso tem outros que, mesmo estudando, tem a dificuldade. E eu acho que aqui se cai nisso. E se a gente repete, a gente tem que refazer, começar tudo de novo, repetir a tarefa, repetir as lições, repetir as provas e assim por diante. Prosseguindo na reflexão da resposta à pergunta 132 do Livro dos Espíritos, acima citada, vemos que a encarnação, ao mesmo tempo em que permite a busca pela evolução espiritual, o que se dá com a luta contra as adversidades da vida e com os esforços necessários à própria sobrevivência do ser, também se mostra como instrumento por meio do qual o espírito concorre para a obra geral da criação. Interessante observar, pois, que a experiência encarnatória é de suma importância para o processo evolutivo do espírito. Ao vivenciar as dificuldades da matéria, o espírito encarnado se vê obrigado a lutar para manter a sua sobrevivência, a educar-se e a conquistar virtudes com as condições de que dispõe. E para isso, torna-se necessário encontrar os meios de desenvolver pesquisas para viabilizar a sua própria existência naquele mundo. Esforços que acabam por contribuir na evolução do orbe em que se encontra.
Isso evidencia a solidariedade na criação, como anota Allan Kardec na observação que faz na resposta à pergunta 132 do Livro dos Espíritos. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que, nessa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deus sempre nos espera que nós nos aproximamos dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encandeia, tudo é solidário na natureza. Cada nova experiência encarnatória representa uma oportunidade de evolução. No intervalo de suas encarnações, o espírito progride igualmente, no sentido de que aplica o seu adiantamento, os conhecimentos e a experiência que alcançou no decorrer da sua vida corporal. Examina o que fez enquanto habitou a Terra, passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, traça planos e toma resoluções pelas quais conta guiar-se em nova existência, com a ideia de melhor se conduzir. Desse jeito, cada existência representa um passo para a frente no caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação. É um trecho da Gênese. E assim caminha o espírito para a luz. Como se vê, a nossa experiência na vida corpórea é de suma importância para o nosso progresso e para a evolução do orbe em que habitamos. Que possamos, cientes disso, aproveitar cada instante nesta escola abençoada que é a Terra, utilizando as oportunidades que a vida nos oferece como degraus de nossa escalada evolutiva, na certeza de que Deus, nosso Pai, acompanha amorosamente e cuidadosamente todos os nossos passos. Obrigada. Boa noite a todos. E assim nós vamos agradecendo a querida Patrícia, que de forma explicativa veio nos trazer essa mensagem do Evangelho Luz, sobre a necessidade da encarnação, para refletirmos do que estamos fazendo hoje, agora, como podemos melhorar. E assim nós vamos sentindo a atmosfera amorosa que se formou nesse ambiente. Vamos procurando respirar, absorver essas energias de paz, de amor, de equilíbrio. Vamos procurando nos unirmos por pensamentos, por sentimentos fraternos, formando assim uma rede de luz que possa envolver o nosso planeta, a Terra, voltando-se para Jesus, o governador deste planeta, rogando a Ele que olhe por nós sempre. Vamos assim irradiando dos nossos corações um amor, aquele amor de Jesus, envolvendo todos os nossos irmãos, de todos os pontos, dos mais distantes aos mais próximos, que estejam passando por momentos de dificuldade, por enfermidades, sejam elas físicas, psíquicas, emocionais ou espirituais, que sejam levados até eles o melhor tratamento, que eles possam superar essas dificuldades. Vamos também
vibrando por esperança a todos aqueles que se encontrem em dificuldades, por estarem desabrigados, por estarem sem um prato de comida, por se sentirem abandonados por seus familiares, todos aqueles que se encontrem em situação de vulnerabilidade social, que eles possam sentir o nosso grande abraço fraterno. Vamos vibrando também pela nossa casa. Mentalizemos um foco de luz dourada que adentra o nosso lar, percorrendo todas as dependências físicas da nossa casa, removendo assim qualquer forma negativa, qualquer forma equivocada, qualquer irmão sofredor que possa ali estar. Que no nosso lar se estabeleça a paz, a harmonia, a tolerância entre todos os seus componentes, os familiares, aqueles que estão próximos a nós, para que exercitemos o aprendizado do amor, da compreensão, da tolerância. Vamos assim nos sentindo reabastecidos por essa vibração de amor, porque o amor é a centelha divina. E como filhos de Deus, todos temos essa centelha viva em nós. Agora nós vamos preparados para receber o passe. O médium, ele se preparou e nesse momento ele será um intermediário numa transfusão de energias, energias que se mesclam com as energias espirituais. Coloque-se em oração. Mentalize o Mestre Jesus à sua frente. Que seu manto de luz alcance o nosso corpo físico, o nosso espírito, nos beneficiando de uma forma integral. Essa luz alcança o topo da nossa cabeça, a área do cérebro, que essas funções cerebrais estejam bem equilibradas, dinamizadas, que o cérebro possa enviar estímulos positivos para todo o nosso corpo, para o funcionamento de todos os órgãos. Vamos sentindo que essa luz alcança a nossa fronte, que possa assim clarear a nossa visão, ampliar a nossa audição, para que possamos ver e ouvir somente aquilo que nos é necessário. E na nossa fala, na área do laríngeo, que possa ser removida qualquer negatividade e que possamos usar das palavras para acolher o nosso irmão, para aconselhar, para motivá-lo, que possamos fazer uso da palavra do bem, do amor. Essas energias vão transcorrendo pelo nosso corpo, alcançando o nosso coração, a sede de nossas emoções. Vamos assim procurar nos libertarmos das mágoas, dos ressentimentos, das tristezas, e assim substituí-las pela alegria, pelo amor, pela compreensão. Vamos assim nos sentindo essas energias percorrendo todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos, dinamizando toda a circulação, que possamos ter os nossos anticorpos potencializados,
que possamos ter o nosso corpo fisicamente, psiquicamente, espiritualmente bem equilibrado. Que essas energias possam permanecer em nós, em tradução de paz, durante este período, até o nosso próximo retorno. Que possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. Mas aliada à terapia do passe, vamos mentalizar a água que ingerimos. A água da nossa casa, aquele copinho que colocamos na nossa cabeceira. A água com as suas propriedades vitais, ela irá absorver energias curativas que são manipuladas pela espiritualidade amiga, os cientistas da espiritualidade, que vão assim aproveitando dos fluidos das ervas, das águas, e assim aproveitando este medicamento, depositando na nossa água. Vamos ingerir esta água sem dispensar os tratamentos alopáticos prescritos pelos médicos. Será apenas uma aliada, e também aliada ao Evangelho no lar, que potencializará esse tratamento e, com certeza, a fé que nos fortalece todos os dias da nossa vida. E assim, vamos nos sentindo tão gratos. A gratidão, esse sentimento maior, agradecendo a Deus, o Pai maior, pela oportunidade desta encarnação, pela vida que pulsa nesse momento em cada um de nós. Agradecer ao Mestre Jesus. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.